Olá, galera. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Lopes. Vamos dar início a nossas aulas de estudos amazônicos, mais especificamente do segundo bimestre, cujo tema é a economia extrativista no século XVIII. Vocês podem acompanhar nossas aulas na apostila aí a partir da página 19. As primeiras expedições que os europeus fizeram rumo à Amazônia, ainda no século XVI, foram motivadas em geral pela busca das drogas do sertão, especiarias que a Europa apreciava, mas não tinha. Naquela época, a canela era uma dessas especiarias muito apreciadas pelos europeus, pois dela era possível fazer perfumes, remédios e temperos alimentícios. As expedições espanholas não encontraram o sonhado Vale das Caneleiras como eles imaginavam, um reino só com plantações de canelas, mas abriram a rota da região para que outros povos entrassem e encontrassem outros produtos apreciados no mercado capitalista europeu. A canela, urucum, anil, pimenta do reino, cacau e algodão são exemplos desses produtos que ficaram conhecidos como as drogas do sertão. E o trabalho da coleta dessas drogas de sertão foi todo realizado pelos os indígenas num trabalho escravo. Apesar de não ser aquele tipo de trabalho escravo idêntico ao que ocorreu nos canaviais nordestinos, mas era um trabalho escravo sim, aos modos da realidade amazônica. Os indígenas, portanto, foram os catadores ou exploradores da riqueza da Amazônia, as drogas do sertão. Amazônia no século XVIII, Projeto Pombalino. Bom, o Projeto Pombalino é um destaque porque ele, além de ter racionalizado esse trabalho na Amazônia, a coleta das drogas do sertão, ele fez muitas mudanças que vão desde o campo ideológico até o campo produtivo. As atividades econômicas aqui na Amazônia versus os interesses portugueses. Bom, aqui esperamos que tenha ficado claro para você que as atividades desenvolvidas na região amazônica nessa época dependiam totalmente das decisões tomadas em Portugal. De lá vinham os governadores da capitania, muitos dos quais nem tomavam posse, pois a viagem era tão longa que, por inúmeras vezes, o rei nomeava outro em seu lugar antes mesmo que o anterior chegasse a seu destino. Em muitos casos, chegavam dois governadores para ocuparem o mesmo cargo, fato que gerava desavenças que logo eram resolvidas, pois ficavam no cargo aquele que tivesse sido nomeado por último. A partir do século XVIII, os fortes ventos da região trouxeram, além de embarcações movidas para o estado do Grão-Pará e Maranhão, começava a haver mudanças no projeto colonizador dos portugueses. Nesse período, a colônia brasileira vivia seu auge, com as descobertas das Minas Gerais. Éramos as meninas dos olhos dos lusitanos, com toneladas de ouro, prata e diamante, sendo levada todos os meses do Brasil. Por aqui era intensa a coleta das drogas do sertão, plantação de tabaco, algodão, arroz e açúcar. O açúcar, em pequena quantidade. Neste sentido, é válido lembrar que a coroa de Portugal possuía poucos recursos econômicos e humanos para o seu projeto de colonização, fato que ajuda a explicar por que a economia de monocultura não havia se estabelecido então na região amazônica. Vamos lembrar que a monocultura é a produção de um único produto, por exemplo, o da cana-de-açúcar. Os maiores investimentos humanos e financeiros eram feitos nas plantações de açúcar e
cana de açúcar, perdão, do açúcar não se planta, se faz, na plantação de cana de açúcar. E no Nordeste brasileiro foi aonde se teve essas grandes plantações. Na Amazônia até se tentou, mas não teve grandes sucessos com a mesma. Aqui se volta exclusivamente nessa época, século XVIII, aí Portugal se voltou exclusivamente para a exploração do ouro, e o Grão-Pará, esse ficou em segundo plano, quer dizer, não esquecido, mas quer dizer, como Portugal não tinha recurso suficiente para investir no Brasil e no Grão-Pará, aí ele agora concentra a exploração do ouro e a Amazônia fica para depois, virando-se como pode aí através das Docas do Sertão. Essa sim foi o grande chefe, carro-chefe da Amazônia durante todo o período colonial. Alguns até tentaram produzir açúcar aqui no Grão-Pará, mas não tiveram muito sucesso, um açúcar de baixa qualidade em relação ao Brasil e as Antilhas. E aí os produtores do Grão-Pará partiram para a produção de cachaça, embora a cachaça fosse proibida por lei, não tivesse, mas foi como eles canalizaram toda a produção da cana-de-açúcar. 1750, aí temos aí a assinatura do Tratado de Madrid entre Espanha e Portugal. Bom, o Tratado de Madrid é um importante documento que objetivava resolver o impasse das fronteiras entre Portugal e Espanha nas suas colônias aqui na América do Sul. Como vocês já conhecem, aí o Tratado de Tordesilhas, que determinava as fronteiras de Portugal até esse limite. E após o Tratado de Tordesilhas, a linha o meridiano de Tordesilhas, então pertencia à Espanha. Só que de 1580 a 1640 houve aquela questão da União Ibérica, os países ibéricos se uniram, aí os portugueses começaram a adentrar o território espanhol. E aí, quando encerra o Tratado de Madrid em 1640, fica essa questão, aonde é o território de quem? E aí o Tratado de Madrid ele veio resolver esse problema, quer dizer, agora redefinindo as fronteiras portuguesas na América do Sul, dando esse formato do que é o Brasil hoje. Bom, nesse momento do Tratado de Tordesilhas foi nomeado governador do estado do Maranhão e Grão-Pará, Mendonça Furtado, que era irmão do Marquês de Pombal, então primeiro-ministro do rei de Portugal, Dom José I. A partir dessa nomeação, os lusitanos poderiam explorar ainda mais as riquezas